Meus amigos, minhas amigas, vocês viram Emmanuel por aí? Eu também estou procurando Emmanuel. Aliás, segundo Chico Xavier, ele renasce, ele reencarnou em 2000, no ano de 2000. Então, Emmanuel é um homem de 24 anos, né? E estamos procurando esse homem, esse jovem de 24 anos. Nesse momento, mais do que nunca, o Brasil está precisando de Emmanuel. Eu acredito, né, que um espírito grandioso como ele não pode ficar escondido. Emmanuel com certeza deve estar preparando algo secreto, algo assim muito diferenciado, para qualquer momento a coisa vai rolar, viu? Porque não se pode admitir que Emmanuel não é um espírito qualquer, convenhamos, né? Não é seu Zé, Dona Maria, Kardec aqui, João. Não, isso aí é normal. Emmanuel é um espírito elevadíssimo, por sinal, é o mentor de Chico Xavier, não é? É o espírito que guiou todo o trabalho de Chico Xavier. Então, convenhamos que Emmanuel deve estar, para ele estar com 24 anos ainda, tão silencioso assim, é porque deve haver um plano muito grande e que a qualquer momento deve ser revelado. E eu estou curiosíssimo, inclusive, para saber e quero até encontrar com ele. Quem sabe a qualquer momento eu posso encontrar com ele e de repente ele vai me dar um carão, não é? E eu vou trazer para vocês aqui, finalmente, onde ele está e vou até dizer o esporro que eu tomei, provavelmente, nessa situação. Então, se liga que o vídeo de hoje fala e quer saber se você segue o espiritismo ou o emanuelismo. O que é que você segue? Essa é uma boa pergunta. Aliás, o espiritismo ainda existe? O emanuelismo está vigorando? Como é que está essa situação? É isso que a gente vai falar. Então, bem-vindo e bem-vinda ao canal. Esse é o canal do Prof. Kardec. Se você já está aí, já conhece nosso trabalho. Se você está chegando agora, você é minha convidada ou meu convidado a se inscrever no canal do Prof. Kardec. Aqui a gente fala sobre uma espiritualidade livre, uma espiritualidade independente, sem dogmas, tá? E por isso mesmo a gente aqui traz reflexões pertinentes e traz reflexões críticas, sim, porque é com base nessa criticidade que a gente pode também evoluir mentalmente e ter uma consciência diferente. A gente precisa questionar, a gente precisa criticar, sim. E o canal faz isso, tá bom? Portanto, se você, por um acaso, caiu aqui de paraquedas ou alguma coisa, e de repente for ainda uma pessoa muito religiosa, eu tenho a impressão que você não vai gostar, eu até nem assistiria o vídeo, eu iria embora. Porque, na realidade, o canal traz críticas e às vezes pode acontecer, vai que acontece, uma crítica ao seu iluminado preferido, ao seu mentor preferido, à sua mentora predileta, ao seu super-herói espiritual, e aí pode ter uma dificuldade de entendimento, etc. Então, aqui a gente realmente não vai tratar espíritos como super-heróis, né? Como a nossa equipe de super-heróis intocáveis, né? Portanto, o canal não é um canal religioso, não é um canal de fanatismo, não é um canal de idolatria, a tudo isso. Então fica bem clara essa situação, tá? Bem, você segue o espiritismo ou o emanuelismo? Eu faço essa pergunta por uma situação muito clara. É que surge no século XIX a doutrina espírita com Kardec, professor Rivail, né? E aí surge com a ideia de não ser religião, há a codificação, há um estudo, vem para o Brasil e aí se torna mais uma religião de fato. Até aí já era até esperado. A grande situação é que, apesar de Bezerra de Menezes ter sido um primeiro grande divulgador e expoente do espiritismo no Brasil, antes de Chico Xavier, depois surge sem dúvida nenhuma Chico Xavier como esse grande nome popular. Tivemos outros, claro, Bittencourt Sampaio, Viana de Carvalho, Bezerra, que foi pessoas que foram dirigentes da FEB. Ok, tivemos Peixotinho, outros médiuns, sem dúvida também
bastante conhecidos para aqueles que estudam, mas Chico Xavier é de fato o nome mais popular. E, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier, que teve toda uma formação católica cristã, ele vem para esse movimento, né, espírita. Na realidade, a família dele, toda católica, como era a família de Bezerra de Menezes, toda católica. Então, o espiritismo no Brasil, naturalmente, ganha esse ar catolicizado, né? É um movimento cristão católico com algumas pequenas diferenças, e assim o espiritismo se estabilizou e ficou conhecido no Brasil através disso, e principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, dos seus trabalhos psicografados, etc. Enfim, de toda essa trajetória e do carisma de Chico Xavier, do que ele representou em relação a isso, né? Ok. E aí, o mentor de Chico Xavier, essa figura realmente que orientou, o grande professor, o grande mestre, o grande orientador de tudo. Esse é realmente aquele que tem o pulso firme. Emmanuel. Emmanuel tem um pulso firme. A gente viu, vocês já devem ter visto, Chico Xavier, aquela representação da cena que aconteceu na vida real, ele no avião, o avião começa a ter problemas, né? E aí parece que vai cair, o avião balança e a instabilidade, aquela situação toda, e ele manda, ó, vamos morrer com elegância, né? Para de cair nesse negócio, vamos morrer com muita elegância, que quem manda aqui sou eu, vamos ter calma, né? Não é assim não que a banda toca e tudo mais. Emmanuel sempre teve uma voz firme, né? E essa voz firme dele é também passada naquele momento de que você precisa ter o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Passa isso para Chico Xavier, não é? Você só precisa ter três coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Agora, claro, sabemos que a disciplina ela tem a sua importância, tem o seu valor na vida, evidentemente, e que a disciplina ela é fundamental em alguns momentos, também é na vida espiritual, sem dúvida. Agora, quando Emmanuel reforça o disciplina, 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 na realidade é uma maneira tão enfática e tão de impulso firme que ele passa isso, que acaba como se ele estivesse dizendo assim, ó, submissão, submissão e submissão. É como se ele estivesse dizendo assim, receba ordens, receba ordens, receba ordens e fique calado. Não conteste nada, só faça o que eu estou dizendo. É basicamente isso que ele está. É necessário a gente botar uma tecla aí SAP, né? Para mais ou menos entender o que é que essa disciplina, disciplina, disciplina está realmente querendo dizer. Não é só a disciplina que todos nós devemos ter, mas é mais do que isso. É receber as ordens, calar e seguir as orientações de maneira submissa, não conteste, não questione, faça o que eu estou dizendo e isso aí. É mais ou menos por aí que é essa disciplina aos moldes, né, de Emmanuel, que é esse pulso firme, né, esse espírito, essa mentoria firme que Chico Xavier teve. Há quem diga e há quem pergunte se Emmanuel realmente existiu. Há quem duvide, eu já vi algumas pessoas perguntando, tá? Será que Emmanuel existiu de fato, não é? Será que existiu de fato? Ou foi algo criado na mente de Chico Xavier, na realidade, um alter ego, aquela coisa de ter sido criado mentalmente? Ele achava que Emmanuel existia e até fazia esses diálogos com ele mesmo, achando que seriam diálogos de Emmanuel com ele. Ele cria esse personagem. Pode ter acontecido? Pode. E aí se explicaria de fato por que hoje, aos 24 anos de idade, ninguém acha Emmanuel, nem ele se apresentou, não é? Porque diante de seres assim, normais, aos 18 anos tem que servir ao exército, né? Tem que aparecer, serviço militar, você tem que justificar se não vai, essa coisa toda. Então imagina, Emmanuel, será que ele foi servir ao exército? Está no exército brasileiro? Será que ele foi dispensado? Será que Emmanuel está com alguma enfermidade, alguma dificuldade? Porque também se estiver, ele tem uma assistência, né? Ele vai estar recuperado, ele vai melhorar. Ele tem uma missão muito grande e muito forte, ao passo de que ele vai melhorar rapidinho, se ele tiver com algum problema. Será que Emmanuel está deprimido, está com depressão?
vai ter também um tratamento tranquilo, terapêutico, aí toda uma logística, né, de apoio. Ele não vai ficar assim, deprimido, para baixo. E outra coisa, é um espírito que sempre teve essa altivez, sempre teve essa força e sempre teve essa coisa realmente de mandar. Ele nos mandou e desmandou. Então, convenhamos, é um espírito forte, contundente, que não vai ficar sofrendo por besteira. Ele é forte e mais. Mano, o que é que acontece? Ele tem uma experiência grande no campo de quê? Da religiosidade. Sempre foi um religioso. Tá aí porque o direcionamento do espiritismo no Brasil é aquela coisa igrejista. Por quê? Emmanuel, em uma das suas encarnações, foi o Padre Amaro. Depois ele foi o Padre Damiano. Depois ele foi o Padre Manuel da Nóbrega. Olha só, foi o Padre Manuel da Nóbrega, que não confunda com o pessoal da Praça é Nossa, não. É o Padre Manuel da Nóbrega. O que é que acontece com ele? Ele foi simplesmente o líder dos jesuítas para as expedições, as primeiras expedições na América. Olha só, as primeiras expedições dos jesuítas na América, quem comandou, quem liderou, quem teve à frente? Foi o Padre Manuel da Nóbrega. Quem era? Emmanuel. Quer dizer, é um cara que tem voz firme, pulso firme, né? Naturalmente. E, inclusive, essa missão dos jesuítas, né? É bom que se diga, entre outras coisas, trouxeram uma imposição para os índios, né? Os índios donos da terra, os índios donos de tudo, os índios que já tinham as suas manifestações culturais e que já tinham as suas manifestações espirituais, mediúnicas aos seus moldes, né? Já tinham o culto aos seus deuses, já tinham as suas cerimônias, seu cerimonial espiritual. Os índios sempre tiveram. Aí vem os jesuítas fazer uma imposição de goela abaixo do cristianismo para os índios, né? Vem empurrar e vem enganar os índios, né? Vem aquela situação de mostrar um espelho e o índio ficar sempre o que é isso, aí vai ver o próprio rosto, né? E vai ficar aquela coisa. Então eles vieram sempre trazendo, muita gente diz que eles vieram trazendo todo um ensinamento e blá 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 e blá blá blá, mas na realidade, né, os jesuítas, eles vieram fazer uma imposição cristã, não é? E aí é de goela abaixo mesmo, você tinha que aceitar uma imposição a pessoas que já tinham as suas formas de culto, já tinham as suas reverências aos deuses, já tinham as suas ritualísticas, os seus cerimoniais, mas que tiveram que deixar a sua essência para ter que ficar na cartilha dos jesuítas, né, nessas expedições. Então, eles vieram e quem era o líder, grande comandante, pulso firme, Manuel da Nóbrega, que era o Emmanuel, né? Segundo essas informações aí do próprio Chico, das pessoas ligadas, e é realmente isso aí, o que é passado. Então, os índios tiveram essa dificuldade, não é? Tiveram essa dificuldade com o pulso firme de Manuel da Nóbrega e toda a equipe de jesuítas que vieram assim com essa missão fortíssima nas Américas, aqui no Brasil. Até hoje em dia, e durante todo um tempo, décadas e mais décadas, nas casas espíritas, nos centros espíritas em geral, em sua grande maioria, tem algumas exceções, tem. Por exemplo, o Centro Espírita Além do Horizonte, quando existia, não era assim. São algumas exceções, mas a grande maioria tem em seus exórdios o quê? A palavra de Emmanuel. Até hoje. A grande maioria dos centros espíritas, na hora da reunião, um pouquinho antes da palestra, tem sempre uma leitura edificante de algum livro trazido por quem? Por Emmanuel. A palavra de Emmanuel está presente em todas as reuniões. Em todas as palestras, em todas as reuniões públicas, tem o exórdio de Emmanuel. Ou seja, a palavra realmente daquele que comanda, daquele que é o grande orientador, daquele que é justamente que comanda o espiritismo no Brasil. Então, por que não dizer que aqui nunca teve um espiritismo, mas teve o emanuelismo? Por quê? É ele o grande coordenador, é ele o grande mentor, é ele que decide, é ele que orienta, a palavra final é dele e, portanto, ele é absoluto, inclusive ele não erra, ele nunca errou e ele é perfeito. Nesse aspecto, então, Emmanuel é o cara,
E assim sendo, no Brasil, nós temos o emanuelismo desde sempre. Isso porque, para aqueles que sempre chamaram a codificação e as obras de Kardec e tudo mais como kardecismo, ou o espiritismo kardecista, por exemplo, é porque tinham essa base kardeciana, não é? Já no Brasil, deixou-se Kardec sempre de lado para evocar a força emanuelana. Emmanuel é que comanda, Emmanuel é que direciona. Inclusive, no Brasil você vê que há diferenças em pontos de vista doutrinários, não é? E, por exemplo, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, né? Visualiza aí na tua cabeça que o Consolador é um livro como se fora o livro dos Espíritos, né? Não quiseram dizer assim, mas é como se fosse uma atualização, entre aspas, do livro dos Espíritos. Jamais eles poderiam dizer isso, mas foi nesse sentido, né? Então, o Consolador também é um livro de perguntas e respostas, só que quem pergunta é Chico e quem responde é Emmanuel, né? É aquele diálogo assim bem íntimo de Chico Xavier, dele com ele mesmo, né? Ou dele com Emmanuel. Então, das duas, uma. Ou foi um diálogo de Chico Xavier com ele mesmo, a quem ele atribui esse alter ego a ser Emmanuel, né? Então pode ter sido Chico pergunta, Chico responde, mas atribui a Emmanuel, ou então foi Chico perguntando para Emmanuel mesmo, e Emmanuel, sempre com seu pulso firme, vem lá, né? E é interessante até isso, porque você vê Chico sempre aquela figura muito mais pacata, não é uma figura mais tranquila, e o Emmanuel é firme, né? É aquela firmeza. Então é como se fosse realmente o Chico buscando nele mesmo uma força que ele talvez não tivesse naturalmente. Então ele teve que criar no imaginário um guia que fosse bem forte nesse aspecto, né? Para que ele se sentisse firme psicologicamente. Isso pode ter acontecido. Ou então, vamos imaginar que existiu o Emmanuel. Nesse caso, o Emmanuel respondeu, por exemplo, que haveria as almas gêmeas, né? Para Emmanuel, há as almas gêmeas. Kardec disse que não. São os espíritos afins. Espíritos afins que não são almas gêmeas, mas são espíritos afins que se procuram em meio à multidão para se reencontrar, porque realmente se amam, querem estar juntos, só que não tem essa classificação de almas gêmeas, porque senão seria algo realmente para viver colado o tempo todo, aquela situação. Então é nesse aspecto, tá? Mas para Emmanuel existe, ele explica no Consolador. Além de que para Emmanuel e para o movimento emanuelista brasileiro, não é? Por exemplo, não se pode evocar espíritos, enquanto Kardec tem um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns dedicado às evocações dos espíritos, onde ele explica que não só se pode, como se deve evocar os espíritos, né? Comparando isso a uma grande assembleia, onde se você não faculta a palavra a ninguém, alguém vai lá e pega o microfone e começa a falar, mesmo sem ter sido convidado, sem ter sido chamado. E assim são as reuniões mediúnicas. Quando você não evoca, vem qualquer espírito que está andando por ali, pega o microfone e fala, ou seja, são as comunicações espontâneas, que também são bem-vindas, só que quando não há evocação, vem todo mundo, vem qualquer um, vem gente que não é chamado, vem gente que está andando na rua, vem gente de todo lado. E quando você evoca, você tenta delimitar com quem você realmente quer conversar e você deve evocar primeiro aqueles seus espíritos próximos, espíritos afins, parentes, conhecidos, amigos. Não é você evocar de qualquer jeito, de qualquer modo, não é assim. Não é fazer a brincadeira da evocação, a brincadeira que as crianças fazem. Não é aquele tipo de brincadeira de mau gosto, não é nada em despreparo, é algo com muito preparo, com estudo, tá? E você sabendo o que está fazendo e evocando para fins realmente que tenham lógica, que tenham algo produtivo, não é uma brincadeira, uma palhaçada. Então, nesse aspecto, não só pode, como se deve evocar. Mas para o movimento emanuelista não pode, tá? É muito perigoso, olha, não pode, as paredes do centro, as energias intrusas e etc. Quer dizer, parece até que eles não têm condição de segurar esses espíritos, né? E que porventura pudessem atrapalhar, admitem uma ineficiência energética e espiritual de
proteger o ambiente, etc., qualquer coisa do tipo, não se pode evocar, é um perigo muito grande, e blá blá blá, e blá blá blá, e etc. Então, não se pode, né? Isso aqui também é uma divergência clássica entre emanuelistas e kardecistas neste aspecto aqui, né? A gente percebe também. Então, diante de tudo isso, a gente vai percebendo que a coisa é séria, e mais ainda, tem as conjecturas sobre quem é essa suposta reencarnação de Emmanuel. Então tem aí na internet, se você não viu é porque deve estar muito desligado, mas eu vou deixar algumas descrições aqui no vídeo abaixo para facilitar para você. Inclusive vou deixar algumas descrições sobre algumas opiniões sobre isso. Vou deixar duas descrições bem interessantes, curiosas, até de Divaldo Pereira Franco, confirmando que Emmanuel está por aí. Emmanuel está vivo, sim, está reencarnado, está no Brasil, sim, vai aparecer, está por aí, vai chegar. Então, tem dois vídeos de Divaldo, um há 6 anos, parece, e outro mais recente, do ano passado, ele falando sobre a reencarnação de Emmanuel, confirmando, ratificando que Emmanuel está aí. A gente é que não está conseguindo enxergar, nem ouvir, mas ele está por aí. A gente é que não está sabendo onde procurar, mas está por aí. Então, vai ter aí na descrição 2 vídeos de Divaldo confirmando isso e outros mais vídeos aí interessantes na descrição para você dar uma olhada e ver que todo esse material que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não. Não tem nada aqui que eu estou inventando, não. É tudo que o próprio movimento espírita já disse, o próprio movimento espírita já falou. Tudo isso que eu estou falando aqui é que já foi falado pelo próprio movimento espírita, por figuras de grande respeito dentro do movimento e pelo próprio Chico, né? pelas próprias pessoas mais próximas a Chico e tudo, e que confirmaram essas reencarnações aqui de Emmanuel, né? Como também de Publius Lentulus, né? Essas reencarnações dele, e também tudo isso que já se sabe desse trabalho de Emmanuel, dos exórdios nos centros espíritas, do disciplina, né? E de todas essas questões que são de domínio público, inclusive, para quem minimamente estuda a situação. Então, aí na descrição, para facilitar a vida e vocês confirmarem ainda mais tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar algumas indicações aí de vídeos na descrição, tá bom? E a pergunta que não quer calar é essa: emanuelismo ou espiritismo? O que é que o Brasil viveu até hoje? Porque há quem diga, eu já ouvi algumas pessoas falarem, que o espiritismo acabou, morreu e nem vai reencarnar. Morreu e não vai reencarnar mais. Então, se é que ainda existe, eu não sei, eu não estou mais dentro do movimento. Se existe ainda, você frequenta os centros emanuelistas? Você frequenta o emanuelismo? Qual é a sua opinião sobre o emanuelismo? Ou o espiritismo, o emanuelismo, claro. No Brasil não é espiritismo, é emanuelismo, né? Então, o que é que você acha disso, por exemplo? Até porque no Brasil existem vários grupos diferentes, né? O emanuelismo, ele impera, é a maior parte. Ligado à Federação Espírita, a FEB, é o emanuelismo que é o carro-chefe do movimento, mas ainda tem aqueles que se dizem realmente kardecistas, porque bebem mais na fonte de Kardec e fazem questão de se dizer kardecistas sim, espíritas kardecistas sim, sem ser nenhuma redundância, porque para eles não é redundância, já que o movimento é emanuelista, então eles fazem questão de dizer que são kardecistas. Para eles não há redundância nisso, tá? E existem também os espíritas que são mais, de fato, umbandistas do que espíritas, né? Mas que se dizem como tal. Então, há uma questão multifacetada. Agora, quem realmente impera e comanda é o emanuelismo. Esse é o campeão do movimento, sem dúvida alguma. É a grande massa, né? E Emmanuel é o grande herói, é o grande líder espiritual. Por isso que eu espero ansiosamente por ele. Quem sabe não é ele que vai destruir acabar com essa corrupção no Brasil, diminuir essa corrupção. Disseram que ele ia ser um grande político. Quem sabe o presidente do Brasil, né? Rompendo com toda uma estrutura. Já pensou?
Emmanuel sendo o grande presidente do Brasil, um governador de um estado, né, grande, de uma cidade grande como São Paulo, quem sabe, né? Ou disseram que ele vai trabalhar na área de educação. Muitas pessoas falaram, é o que a gente sempre ouviu, que Emmanuel vai ser um educador, vai ser da área de educação. Vamos ver. Emmanuel com essa disciplina dele, quem sabe num 6º ano após o recreio, Emmanuel sendo esse disciplinador, vamos ver como vai ser isso aí. Eu acho que ele vai revolucionar todo o ensino aqui no Brasil, a LDB vai mudar, tudo vai ser muito diferente após o professor Emmanuel, porque não é qualquer um, ele com esse olhar disciplinar, cuidadoso. Já pensou no 6º ano após o recreio? O que Emmanuel pode ensinar para todos nós, para os outros colegas professores, para esses alunos, vai ser algo muito realmente diferenciado. Então, aguardemos por Emmanuel professor. Eu acredito que humilde, pela humildade e a grandeza de espírito que ele é, comece por um 6º ano. Então, vamos começar por um 6º ano, 6º ano após o recreio, aquelas turmas mais difíceis das escolas, ele vai querer, claro, café pequeno para ele. Então, vai estar ali com aquelas turmas mais difíceis. Depois, com certeza, Emmanuel vai estar numa faculdade, claro, um conhecimento erudito, um conhecimento mais técnico, científico, e vamos ver Emmanuel como um professor universitário brilhante, não é? Quem sabe vai revolucionar, né, o ensino no Brasil e no mundo, por que não dizer no mundo, já que ele tem uma proximidade muito grande do próprio Jesus e de todos. Então, Emmanuel vai revolucionar o ensino no mundo e, consequentemente, o Brasil vai ser uma referência para a educação, uma referência da educação no mundo, mudando todos os patamares de IDH, de todas as questões do Brasil e se tornando um país de primeiro mundo, revolucionando por essa educação que Emmanuel vai trazer, com certeza. Então o Brasil vai estar na primeira prateleira da educação. Até mesmo os fãs de Paulo Freire vão deixar Paulo Freire para depois, porque Emmanuel é o número 1. Vai ser, sem dúvida, o revolucionário, a maior referência da educação que se pode ter. Então, nesse aspecto, diante disso, nós temos ainda aqueles que conjecturam. Há muitas conjecturas nos vídeos por aí sobre quem é a reencarnação de Emmanuel, não é? Já deve ter visto. Olha, tinha um garoto que participou de um programa antigamente, de Ana Maria Braga, não é? E as pessoas diziam que aquele menino, por aquela capacidade, aquela inteligência dele, seria Emmanuel. Só poderia ser ele. E o menino cresceu, na adolescência ainda muita gente disse que ele seria Emmanuel. Ele já, na adolescência, já disse que não era, né? Hoje é um homem adulto, é inclusive uma pessoa que merece todo o respeito, é um grande comunicador, né? Espiritualista, é um professor de yoga, é professor de meditação, tem canais na internet também, né? É uma pessoa que está aí à frente de trabalhos, que tem todo o respeito e que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui, não tem nada a ver com Emmanuel, mas até hoje ele é lembrado por isso, foi o primeiro que foi citado para ser Emmanuel, né? E não é, nunca foi. Mas tem outros, tem uns meninos aí jovens que estão aparecendo e que de vez em quando estão em alguns podcasts, programas de entrevista, em que as pessoas fazem questão de querer dizer que é ele, né? E a gente entende por quê. Porque isso gera um marketing, né? Gera aquele disse-me-disse. E inclusive tinha um rapaz de tempo desse aí que estava sendo cotado, eu vou deixar até aqui abaixo na descrição do vídeo, alguns vídeos que falam sobre isso para você ver como é que é. E é aquela situação, veja como é. Esse jovem que foi cotado para ser a reencarnação de Emmanuel, esse último, perguntaram a ele. Sabe o que ele diz? Não, vamos pensar em outra coisa, né? Vamos pensar em outra coisa. Vida que segue, bola para frente. Aí tem outros ligados a Chico Xavier muito próximo. Ele diz, vamos deixar isso para lá. Se é ou se não é, não interessa. Vida que segue, bola para frente. É interessante esse tipo de resposta, né? É bem conveniente. É interessante porque você nem diz que não é e você nem diz que é. Consequentemente, você continua gerando essa dúvida no ar. E a dúvida interessa, a dúvida chama atenção, né? Aí, se você dissesse assim, não sou não, deixa isso pra lá, morria a história.
Se você disser eu sou, aí ia ter que explicar tal. Mas você dizendo que não é e também dizendo que o que é o que não é, deixando na dúvida, naturalmente você vai gerar mais curiosidade, as pessoas vão te procurar e naturalmente você vai ser uma pessoa que vai ter suas redes sociais bombadas, vai ter muita gente ali seguindo, muitos fanáticos religiosos rezando por você, pedindo reza, pedindo orientação, já colocando você no altar, antes de você até admitir que é ou não, para dizer que você é o Emmanuel, né? E assim, algumas pessoas estão fazendo isso com sucesso, né? Estão se colocando dessa maneira, dizendo que, nem dizendo que não é, nem dizendo que é. Isso vai gerando sempre esses seguidores, né? E esses comentários que são sempre interessantes. Então é isso, né? Veja que o Brasil pode ter uma saída. Talvez aí a gente possa entender finalmente o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Só aí. Porque até hoje, quanto mais a gente lê, a gente menos entende aquele livro. Né? É o único livro do movimento emanuelista que a gente lê e não entende, apesar de não ser um livro escrito por ele. Né? Chico Xavier atribuiu a justamente Humberto de Campos e não a Emmanuel. Então, foi Humberto de Campos. Só que a partir desse livro gerou aquela situação com a família de Humberto de Campos, processo, questões jurídicas, e aí depois Humberto de Campos passou a ser chamado de Irmão X em todas as obras seguintes, não foi mais chamado pelo seu nome. Onde você vê Irmão X é Humberto de Campos. E nesse sentido, apesar de não ter sido um livro escrito por Emmanuel, Emmanuel sempre foi o grande coordenador da obra de Chico. Sempre foi aquele editor, coordenador que dizia: vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Vamos fazer sim, não vamos fazer. Então, todas essas obras que passaram por Chico, mesmo as que não foram escritas por Emmanuel, ele revisou, editou, analisou e viu se a coisa era para frente ou não. Se deveria ser lançado o livro ou não deveria. Se Chico deveria fazer ou não. Chico sempre viveu sobre as ordens de Emmanuel, é bom que se diga. E aí, nesse sentido, se Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi lançado é porque Emmanuel consentiu, permitiu e incentivou a obra. Né? E, consequentemente, está toda a participação dele nisso. Então, quem sabe, de uma hora para outra, Emmanuel aparece. Dizem que ele reencarnou no interior de São Paulo, não é? Que Chico conhecia até a família, foi tudo muito arquitetado, combinado, não é? Falam que é da família daquele pessoal de nosso lar, inclusive, né? É uma situação de reencarnação na família de Lísias, daquele pessoal lá, a mãe de Lísias. É por ali o caminho. É no interior de São Paulo, daquela família de nosso lar, pessoas, né, gerações ali depois da família de Lísias, Dona Laura, aquele pessoal de nosso lar, que vocês com certeza conhecem. Né? Então, já é uma pista. Olha aí, Dona Laura, Lísias, aquele pessoal todo, é naquele caminho da família dele que Emmanuel está no interior de São Paulo. Quem sabe, né, ele está ainda num processo de criar coragem, né, alguma coisa para se apresentar, ou virou dono de fazenda, alguma coisa, está cuidando primeiramente, né, da boiada, do gado, primeiro cuidando da pecuária, da agropecuária, para depois, né, pode ser, vamos aguardar alguma coisa do tipo, ou até ele nos surpreende aparecendo no Nordeste, quem sabe, em Recife, Salvador, não é? Quem sabe ele aparece no Rio, com um sotaque mais carioca. Vamos aguardar. A aparição de Emmanuel realmente vai ser chocante e vai ser um divisor de águas para o Brasil e para o mundo, com certeza. Vamos aguardar nesse sentido, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês. E aí, diante dessa conta matemática sempre exata, se ele nasceu em 2000, eu não posso imaginar que Chico Xavier pode ter errado nessa data. Então foi 2000 mesmo. Não foi nem 99 nem 2001. Então 2000, 24 anos. Com 24 anos o cidadão já é um homem, né? É jovem, mas é um homem. 24 anos geralmente é aquela fase que você termina a faculdade, não é?
23, 24 anos, as pessoas estão terminando a primeira faculdade, o primeiro curso superior. Pode ser. Não, pode ser que eu esteja exigindo demais, Emmanuel está terminando o curso superior dele. Então vamos aguardar. Ele está se formando, eu já estou querendo que ele dê aula, faça isso, faça aquilo, não é assim. Então pode ser que ele esteja concluindo esse curso. Vamos aguardar se ele vai fazer pós-graduação, mestrado, alguma, porque ele vai ser excelente, vai ter uma excelência em seu trabalho. Pode ser que leve mais uns 2, 3 anos para um processo de pós-graduação, não é? E aí depois um mestrado, e aí ele começa a aparecer publicamente, já tendo concluído essas etapas. Então, aguardemos, Emmanuel, né? Quem sabe vai ser a grande mudança que o Brasil precisa, que o mundo precisa, e finalmente o entendimento de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aguardemos. Um grande abraço a vocês que acompanharam o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like. Não esqueça seu like, tá bom? Se você quiser, compartilhe o vídeo, tá? Nos ajude. E se você está chegando agora, se inscreva no canal. Se quiser, deixe seus comentários aí também. Participe. Não esqueça o like e deixe o seu feedback. Se você curtiu, se você gostou da nossa forma de explicar, fique à vontade aí, tá bom? É isso, gente. O canal tem realmente esse viés crítico, tá? E reflexivo. E se você por acaso não gosta e também não tem senso de humor, infelizmente, você tem que procurar canais mais incisivos, canais mais duros, inclusive canais que estão mais de mal com a vida e canais que têm assim uma força mais de Emmanuel mesmo, né? De ser contundente e disciplina, disciplina e disciplina, tá? Aqui a gente tem uma dose de humor e de ironia, tá certo? Mas sempre trazendo fatos e mostrando que o que eu estou falando tem embasamento, não é criação da minha cabeça, da minha mente, nem é nenhum tipo de marcação minha, não. Eu gostaria que ele tivesse aqui mesmo, que ele apareça. Pode acontecer. Quem sabe ele não aparece para mim. E aí eu sou o primeiro a chegar aqui e fazer um vídeo e dizer tudo que eu disse e dizer, inclusive, qual foi o carão que ele me passou. Tá certo? Então, vamos lá. Que você possa, então, curtir e se deliciar com esse vídeo. Dá uma olhada na descrição que vai ter também um material importante dando esse embasamento e mostrando que tudo que eu estou falando aqui tem um embasamento, não fui eu que criei, não sou eu que estou falando, só estou repetindo e trazendo, essa reflexão aqui para vocês. Um grande abraço, deixe seu like, comente, compartilhe e vamos em frente. O canal é um canal investigador, nós vamos atrás, nós procuramos, tá? E por isso mesmo a gente está até procurando o Emmanuel, porque isso é muito importante para todos nós. Um grande abraço a todos.